Salve padrinho, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Breadcrumb. Eu já vou acostumando com esse nome, Breadcrumb. Ele é um outro componente aqui do POI. Como eu já tinha combinado com vocês no último vídeo, eu já deixei preparado aqui o nosso componente, já para a gente chegar aqui e começar a trabalhar, não precisar fazer a criação ali do app module, do componente, importar módulo, já está tudo feito. Inclusive já está tudo funcionando aqui com lazy load, ó, chique. Então hoje nós só vamos aqui na documentação, partiu. Confesso para vocês que esse é um componente que eu não costumo utilizar muito, mas eu vou mostrar aqui para vocês como ele funciona. Então vamos lá, a gente pode começar aqui importando esse módulo na nossa aplicação. Antes disso a gente pode ver o exemplo aqui que a própria documentação disponibiliza para a gente. Então o Breadcrumb, ele é basicamente essa navegação aqui superior. A moto passando, então ele é basicamente essa navegação aqui superior ou inferior, né? A gente pode escolher aí o lugar que a gente vai colocar na nossa aplicação. Às vezes que eu vi as pessoas utilizando ele, era na parte superior da aplicação mesmo. Então aqui, ó, nós podemos adicionar um exemplo, por exemplo, um action. Então vamos colocar aqui um action barra routes, por exemplo. Uma label, rotas e um link, route. Então nós vamos adicionamos uma rota. Então vamos colocar outro componente, outra label na verdade, e aqui ó, nós já vamos criando o nosso componente. Eu vou voltar aqui, que essa daqui é basicamente o exemplo que nós temos aqui na documentação. Então ó, colocando, conseguimos adicionar, e aqui nós também podemos favoritar algum link. E também podemos acrescentar alguns parâmetros nas nossas requisições aqui, né? Caso a gente passe de um parâmetro para o outro, a gente altere aqui, navegue entre o nosso componente, né? Então, por exemplo, vou colocar qualquer link aqui, example restore, vamos colocar qualquer coisa aqui e adicionar. Então, bom, vamos testar aqui o nosso componente na prática, né? Para ver como que ele funciona mesmo. Então, vamos começar importando o módulo. Já deixei importado, óbvio, já tinha falado isso para vocês. Então agora nós vamos começar utilizando o nosso componente. Vamos importar aqui o nosso PO Breadcrumb. Então vamos adicionar ele aqui. Beleza. Salvando. Fechou. Por enquanto nós salvamos o nosso componente, como nós não adicionamos nada ainda, ele só está aqui uma barra mesmo com meio que um shadow. Vamos já verificar aqui o que a gente pode adicionar. Então nós temos uma propriedade chamada aqui pFavoriteService. Vamos dar uma olhada aqui na documentação. Então permite definir uma URL no componente. Daí aqui o componente PO Breadcrumb para favoritar ou desfavoritar. Então, dentre aqueles itens que a gente viu lá, nós podemos favoritar ou não o item. Então, como nós ainda não temos nenhum item, não vamos utilizar essa propriedade por enquanto. Mas aqui na documentação mostra um pouquinho mais sobre ela. Então, ó, para utilizar essa propriedade, o último Breadcrumb items, que são os itens que tem lá no nosso Breadcrumb, falei que esse nome ia ser difícil, da lista de itens da propriedade itens, deve ter um link informado. Então, para utilizar essa propriedade, o último item lá do Breadcrumb deve ter crumber, no nosso Breadcrumb deve ter um link e daí a gente vai conseguir favoritar. Então, a API deve estar preparada para retornar um objeto no formato itsFavoriteBoolean. Beleza. Então, para a gente favoritar também, a nossa API tem que estar preparada. Então, já deu para ver que esse pFavoriteService ele já tem que ter uma preparação ali para utilizar. Não dá para a gente só adicionar na nossa aplicação e sair utilizando. Também o back-end tem que estar preparado para lidar com esse atributo aqui que ele pediu, né? Então vamos seguir aqui. Ao iniciar o Breadcrumb, ele faz um get na URL definida aqui como pFavoriteService. Então vamos definir uma API ali só para a gente ver ele fazendo esse get, assim como diz aqui na documentação, né? E antes de adicionar, vamos só continuar lendo e deve retornar uma propriedade itsFavoriteBoolean. Então entendi. Aqui a gente tem que fazer uma requisição e nessa requisição a nossa API já tem que estar preparada. Vamos adicionar aqui só para a gente verificar na prática como funciona. Então eu vou colocar aqui o nosso pFavorite, vou envolver ele com bind,
Vou colocar favorite aqui no nosso componente. Nós vamos adicionar favorite. E aqui nós vamos colocar uma URL. Opa. Essa URL pode ser o nosso próprio localhost. Então vamos copiar aqui, mais fácil. Vamos adicionar o nosso próprio localhost. Beleza, vamos dar uma F12 aqui para a gente ver a mágica acontecendo. Abrir aqui o nosso componente novamente. Por enquanto ele não está funcionando, justamente por conta daquilo que está escrito na própria documentação. A gente tem que ter um item atrelado a ele, porque o último item vai ser o que nós vamos utilizar. Então nós vamos adicionar isso agora. Vamos adicionar aqui o nosso item. E ele tem uma interface. Então nós vamos adicionar o item, envolver ele com bind, escrever os nossos itens. Vamos adicionar no nosso componente. Como ele tem uma interface, vamos utilizar essa interface, né, para verificar o que ela disponibiliza para a gente. Então vamos utilizar essa interface. Beleza, já sabemos que vai ser um objeto. Então aqui nós temos a label, o action e o link. Ó, que maravilha que é essa interface. Então vamos aqui começar colocando uma label. Essa label pode ser os nossos próprios componentes. Então vamos colocar utilizando aquele accordion. Então, beleza? O que mais? Nós temos um link. Vamos adicionar um link. Vamos testar aqui, adicionar um link. Então esse link vai ser o nosso... Digitei errado. Beleza? Nosso próprio accordion. E nós temos o que mais? Nós temos um action. Vamos adicionar um action também. Esse action é uma função, né? Esse action é uma função, né? Vamos só confirmar aqui na própria interface. Então aqui embaixo ó, nós temos a própria interface lá e nós vemos que é uma função. Beleza, então nós vamos criar uma function. Vamos criar essa function e aqui vamos colocar um alerta. Então, alert e o nome do próprio componente. Fechou. Preparamos aqui previamente. Então aqui ó, antes o campo favorito não estava funcionando, não me lembro também. E agora nós temos aqui o nosso accordion. E quando a gente faz a requisição, ele já manda um get com uma URL. Essa URL nós não adicionamos, então já está embutida aqui no nosso componente breadcrumb. Então nós sabemos que a nossa API tem que estar preparada para receber esse parâmetro, né, com essa URL certinho. Vamos continuar aqui na documentação, né, nos nossos próximos campos. Vamos ver o que o favorite disponibiliza mais aqui pra gente. Definido a lista de itens da propriedade p-items. Beleza, então nós já criamos os nossos itens. Adicionamos uma propriedade ali no favorite, que é o próprio localhost, porta 4200. Vamos continuar aqui. Ao clicar em favoritar ou desfavoritar, o breadcrumb faz um post com um link e a propriedade isFavoriteBoolean. Vamos continuar. Definidos no último items da propriedade pItems. Entendi. Então nós vamos definir mais um items aqui. Vamos só duplicar esse. E agora nós vamos colocar o nosso avatar. Avatar. E aqui mesma coisa. Esqueci da vírgula. E na documentação diz que ele vai utilizar esse último aqui como favorito. Então vamos lá dar uma olhada. Quando a gente clica em favoritos, atualizando a página, né? Então atualizando a página, opa, apareceu ali, ok, ele fez um localhost. Beleza, maravilha. Então a gente clicou em favoritar. Ele mandou para o localhost, para nossa porta, né? O nosso favorito que nós tínhamos adicionado, 4200. Ele enviou um post com alguns parâmetros, isFavorite colocando como true e URL colocando como avatar. Então ele passou para frente a nossa última URL e também adicionou o parâmetro true. Beleza. Então já devo perceber que aqui ele vai favoritar as nossas URLs no back-end e não no front-end. Ele vai fazer as requisições e as nossas URLs vão sendo salvas no back-end. Beleza, vamos continuar aqui. Ao fazer o get, o PO breadcrumb concatena o link da URL ao endereço. Nós vimos também na prática, né? Então ele mostra aqui um exemplo, a nossa API favorite, mais a URL do exemplo que ele acabou de falar.
Aqui é a mesma coisa, URL barra exemplo. O post, nós acabamos de ver também na prática. Caso possua parâmetros definidos na propriedade p params service, então ele vai adicionar ao nosso payload. Então aqui tem alguns parâmetros, que é justamente aqueles parâmetros do favorite, mais esses parâmetros do service. Então aqui tem um exemplo de retorno, is favorite true, e mais um exemplo. Então aqui no service, nesse próximo parâmetro, nós podemos ver que ele só manda um objeto. E esse objeto são alguns parâmetros a mais que a gente pode enviar nessa requisição. Então vamos testar aqui agora. Eu não achei nenhuma interface, então nós vamos copiar um exemplo que está ali daqui a pouco. Então vamos lá, adicionar aqui o nosso service. O nosso service vai ter alguns parâmetros, então vamos colocar aqui, pode ser esses parâmetros mesmo. Beleza, adicionamos alguns parâmetros ali. E agora nós vamos vir aqui no nosso template e adicionar o p service. Beleza? Como service. Então nós vimos que ele precisa ser um objeto, né? Eu passei uma string. Então vamos remover aqui aspas. Show de bola. Vamos testar. Carregado. Vamos favoritar. Quando favoritou, a gente passou aqui para o localhost, como nós já vimos visto antes. Mas além disso, ele passou mais aqueles dois parâmetros que a gente tinha setado. Então ele passou isso favorite false, mais alguma outra URL. Então nós sabemos que quando a gente manda aqui a usuário favorita, nesse momento aqui nós conseguimos pegar várias informações do usuário. Por exemplo, né, nós conseguimos criar um objeto para obter o nome do usuário, de qual rota ele veio, ou sei lá quanto tempo ele está na nossa aplicação. Aqui nesse momento do projeto, a sua criatividade é o limite. Eu tô aqui mais para mostrar para vocês como funciona e o que a gente pode fazer com esses componentes. Nós também conseguimos navegar aqui entre os componentes utilizando o PO Breadcrumb. Então eu vou mostrar aqui para vocês, só para a gente finalizar aqui o nosso exemplo. E para isso eu vou importar no App Module esses dois módulos. Beleza, importou. Agora nós vamos utilizar o nosso breadcrumb lá. Ó, já travei o nosso breadcrumb lá também. Então vamos utilizar aqui o nosso breadcrumb no app, beleza? Então antes de abrir nossas rotas, favorite nós não vamos colocar por enquanto, que é só para testar. Nos items nós vamos adicionar daqui a pouco, e o service por enquanto não precisa também. Nós vamos testar aqui, vamos abrir o nosso componente e adicionar aqui o nosso items. Então nossos itens vão ser... é mais fácil a gente copiar aqui do breadcrumb, né? Aquela interface certinho. Então copiamos, importamos a interface, salvei. Só que a diferença é que aqui PO avatar, e aqui eu vou adicionar o breadcrumb também. Para eu não escrever errado, vamos copiar novamente. Então nosso PO breadcrumb aqui, ó. Vamos copiar só esse nominho, fica mais fácil. Então breadcrumb, vou falar até eu acostumar com esse nome, meu amigo. Então salvando nossa aplicação, nós podemos ver que aqui eu adicionei 2 breadcrumbs, e aqui nós vamos conseguir navegar pelos itens. E por que quando eu clico nesse breadcrumb aqui embaixo ele não consegue navegar pelos itens? Porque ele vai continuar a partir dessa rota que está aqui. Então, por exemplo, se nesse breadcrumb que nós adicionamos lá no app, eu clico aqui e ele navega para o accordion, eu clico aqui e ele navega para o avatar, o último breadcrumb ele não funciona. Aí eu não sei porque, nós temos que ver na doc. Quando eu clico aqui ele não funciona porque ele vai fazer a requisição a partir desse breadcrumb. Então é como se nós tivéssemos clicado aqui barra accordion, beleza? Então esse breadcrumb está no escopo geral, inclusive dá até para ver aqui a navegação funcionando. Vamos prosseguir. Vamos ver aqui mais algumas coisas dos itens. Aqui ó, p-items, agora aqui nossa interface, aquela ação que nós vimos, né? Então nós temos a label, nós já utilizamos, e nós temos o link, o URL do item. É opcional, então caso o item também contenha
uma action definida, a preferência de execução será do link. Então, caso o item também contenha uma action, ele vai priorizar o link. Para o correto funcionamento é necessário que haja uma rota referenciando o seu valor. Esta propriedade é necessária para que a propriedade pFavoriteService consiga favoritar ou desfavoritar. Então, se a gente quiser usar a opção de favoritar ou desfavoritar, é obrigatório que a gente tenha um link, que é esse link aqui. E caso nós não tenhamos o link, aí ele vai dar prioridade para o action. Então vamos remover aqui esse link e clicar ali em salvar. E na hora que a gente clicar, ele tem que aparecer um alert. Então, show de bola, funcionou. Caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre o PO Breadcrumb, que eu ainda vou decorar esse nome, PO Breadcrumb, vocês deixam aqui no comentário o que você achou. Esse componente eu não costumo utilizar muito, eu não gosto dele. Eu consigo fazer essa mesma funcionalidade com outras abordagens diferentes. Inclusive tem uns outros componentes que eu gosto até mais, que eu vou falar com vocês um pouco mais para frente. Mas como nós estamos passando aqui por todos os componentes do POI, eu decidi mostrar aqui para vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, padrinhos. Nesse vídeo nós falamos sobre o PO Breadcrumb. PO Breadcrumb, eu vou decorar esse nome, PO Breadcrumb. Eu não costumo utilizar muito ele nas minhas aplicações, como eu falei, eu gosto de ter umas outras abordagens, mas hoje nós estamos falando sobre mais um dos componentes que nós temos aí na aplicação do POI. Espero ver vocês no próximo vídeo com muito mais componentes aí que eu tenho para mostrar para vocês, componentes muito legais que você com certeza vai querer usar na sua aplicação. A aplicação que tu demorava 1 hora para fazer, tu vai fazer em 10 minutos agora, beleza? Então, valeu pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, padrinho. Tamo junto.